Olá! Hoje iremos falar sobre a entamoeba histolítica e a amebíase. Essa é uma matéria da disciplina de Parasitologia Básica que é ministrada pelo professor Vitor Menezes Tunholi Alves. O grupo é formado por eu, Leonardo Moreira, Brenda Custódio, Lucas Sarti, Maria Eduarda Delesposte e Thaisa Grigolato. Somos do 4º período de farmácia. A amebíase é uma doença parasitária causada principalmente pela ingestão de água e alimentos contaminados por cistos maduros de entamoeba histolítica. A entamoeba histolítica é um protozoário que pertence ao reino protista, no filo Sarcomastigóphora, na família Amoebidae, no gênero Entamoeba. A entamoeba histolítica infecta principalmente os seres humanos. Outros mamíferos, como cães e gatos, também podem ser infectados, porém esses não contribuem para a transmissão da doença. O parasito possui ciclo monopseno, ou seja, precisa apenas de um hospedeiro para completar todo o seu ciclo biológico, e esse hospedeiro é o ser humano. O ciclo biológico da entamoeba histolítica possui 2 ciclos evolutivos bem definidos, os trofozoítos e os cistos. Os trofozoítos medem entre 10 a 60 micrômetros, têm formato ameboide, possuem núcleo com cariossoma central e cromatina periférica, possuem pseudópodos, que são responsáveis pela locomoção e alimentação do parasito, e seu citoplasma é rico em vesículas e vácuos com enzimas que degradam os tecidos. Já os cistos, eles têm estrutura esférica e medem entre 10 a 20 micrômetros. Eles têm uma parede rígida, que é formada por quitina e glicoproteínas. Podem possuir entre 1 a 4 núcleos e possuem vácuos de glicogênio e corpos cromatóides, que conforme o cisto amadurece, eles desaparecem. A contaminação no homem ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados por cistos maduros do parasito. Depois de ingeridos, esses cistos vão até o intestino delgado, onde ocorrerá um processo chamado desencistamento. Eles irão se romper e liberar trofozoítos. Esses trofozoítos irão migrar até o intestino grosso, onde irão se reproduzir por divisão binária. Com o tempo, ocorrerá um processo chamado encistamento, que é a formação de novos cistos que serão eliminados nas fezes. Os cistos, por possuírem uma parede rígida, eles sobrevivem em ambiente externo por dias ou até semanas. Já os trofozoítos não. Apesar de poderem ser eliminados através de fezes diarreicas, eles não sobrevivem ao ambiente externo e, mesmo se ingeridos, não sobrevivem às enzimas digestivas. A infecção pode ocorrer de forma não invasiva. O trofozoíto vai permanecer no interior do intestino sem causar sintomas, porém o hospedeiro vai continuar eliminando cistos nas fezes, contribuindo para a transmissão da doença. Já na forma invasiva da infecção, os trofozoítos irão conseguir invadir a mucosa intestinal e, através da circulação sanguínea, atingir outros órgãos, como fígado, pulmões e coração, causando doença extraintestinal. Para os trofozoítos serem eliminados em forma de cistos, eles passam por diversas mudanças. Eles se arredondam, diminuem seu metabolismo e começam a sintetizar a parede cística. Nessa fase, também ocorre o surgimento de corpos cromatóides e vácuos de glicogênio. Nessa fase, também acontece a divisão nuclear, podendo formar entre 1 a 4 núcleos. Conforme o cisto amadurece, esses corpos e vácuos, eles diminuem e o cisto finalmente é resistente ao ambiente externo e está pronto para infectar um novo hospedeiro. Bom, agora nós vamos falar sobre a epidemiologia. A amebíase é uma doença comum em regiões tropicais e subtropicais, especialmente onde as condições de saneamento básico são precárias. No ser humano, ele é o principal reservatório e a infecção está fortemente associada à má higienização pessoal e ao
estima-se que cerca de 10% da população mundial esteja infectada, embora a maioria dos casos seja assintomática. Também vale ressaltar que crianças têm maior probabilidade de ser infectadas, é que não possuem uma higienização correta, consciente, e também pessoas que vivem em países em desenvolvimento, pois ali elas sofrem com uma falta rara de água potável e um tratamento adequado de esgoto. A amebise é uma infecção parasitária ocasionada pelo protozoário Entamoeba histolítica pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos maduros do parasito e apresenta como sinais e sintomas clínicos, na maioria dos casos, de forma assintomática, que se caracteriza por não levar a manifestações de sinais e sintomas clínicos, mas esses hospedeiros infectados transmitem os cistos maduros do parasito via fezes de forma crônica. Os sintomas de invasão do tecido do colo intestinal geralmente manifestam-se 1 a 3 semanas após a ingestão dos cistos maduros e incluem diarreia com sangue visíveis nas fezes, dor abdominal acompanhada de cólica, febre e perda de peso. Em casos graves, o abdômen fica dolorido ao toque e as pessoas podem desenvolver uma diarreia grave com muito sangue presente nas fezes, chamada disenteria. Algumas pessoas desenvolvem uma dor abdominal intensa acompanhada de febre alta. A diarreia pode ocasionar quadros de desidratação. Pode haver também uma debilitação progressiva do corpo e anemia em pessoas com infecção crônica. Às vezes, grandes protuberâncias podem se formar no interior do intestino grosso. Em alguns pacientes, o protozoário é transmitido para o fígado, onde pode gerar um abscesso, que traz como sintomas clínicos febre, sudorese, calafrio, perda de peso, fraqueza, náusea, vômito e também uma dor ou desconforto na região superior direita do abdômen sobre o fígado. Raramente o protozoário é transmitido para outros órgãos, como cérebro ou pulmões. Portanto, os sinais e sintomas da infecção dependem do grau de invasão do protozoário. Na maioria dos casos, a doença é silenciosa, mas quando o parasito causa lesões, pode-se estabelecer sintomas que podem ser graves. Bem, o diagnóstico da amebise é realizado principalmente por uma combinação de dados clínicos, epidemiológicos, laboratoriais e, quando necessários, por exames de imagem. A principal forma de diagnóstico consiste no exame parasitológico de fezes, que se baseia na análise microscópica em busca de formas do parasito. Geralmente, cistos são encontrados em fezes consistentes, enquanto trofozoítos podem ser observados em fezes mais pastosas ou diarreicas. É importante ressaltar que, para aumentar a sensibilidade desse exame, é recomendado que a coleta de fezes seja feita durante 3 dias consecutivos, uma vez que os parasitas não são eliminados de forma contínua pelo corpo. Outro método diagnóstico são os testes de antígeno e a PCR, que permitem identificar especificamente a entamoeba histolítica dentre as demais formas do parasito. A PCR é um exame que possui alta sensibilidade e alta especificidade, pois detecta DNA do parasita. Já o teste de antígeno, ele detecta antígenos sintetizados pelo parasita e possui uma sensibilidade um pouco mais limitada. Também podem ser realizados exames sorológicos que permitem identificar a presença de anticorpos contra o parasita. No entanto, a sua utilidade é um pouco limitada em regiões endêmicas, uma vez que os anticorpos permanecem por tempo indeterminado na circulação, o que pode aumentar a presença de falsos positivos. Por fim, também podem ser solicitados exames de imagem como ultrassonografia, tomografia ou ressonância. No entanto, esses exames são solicitados apenas para auxiliar no diagnóstico e não para tratar a causa da infecção. Bom, agora a gente vai falar sobre o controle, né? O controle da amebise é essencial para eliminar o parasita e evitar a sua disseminação. Ele envolve principalmente o tratamento de pessoas infectadas e medidas de saneamento ambiental, né? No tratamento medicamentoso, tanto
albendazol e o seguimidazol, né, que atuam contra a forma ativa e invasiva do parasita. Já os portadores assintomáticos, que não apresentam sintomas e podem transmitir a infecção, é indicado também o uso de amebicidas luminais, como o paramicina ou o iodoquinol, para reduzir o risco de disseminação dessa doença. Além do tratamento, é fundamental importar saneamento básico, garantindo água potável e descarte adequado de resíduos, né? Medidas que impedem novos casos e disseminação dessa doença, entendeu? Interrompendo o ciclo de transmissão da hemomoeba histolítica. Vamos falar também sobre a profilaxia, a prevenção, né? A profilaxia da amebíase, ela tem como principal objetivo impedir a ingestão de cistos da hemomoeba histolítica que são responsáveis pela transmissão da doença. Para isso, as medidas de higiene pessoal e saneamento ambiental são fundamentais, né? Primeiro, é essencial manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos bem com água e sabão após a ingestão, né, de alimentos e preparação também de alimentos, trocar fraldas e também cuidar da manipulação desses alimentos, protegendo contra insetos e armazenando de maneira correta. Em relação à água, vamos consumir apenas água filtrada ou fervida ou água engarrafada, lacrada, né? Já que os cistos do parasita, eles resistem a cloro em baixas concentrações. Quanto aos alimentos, vamos lavar bem as frutas e verduras e evitar consumir esses vegetais crus, né? Principalmente onde o saneamento é precário. Também vamos evitar alimentos de rua e produtos não pasteurizados. O saneamento básico, ele é uma medida essencial, impede que a água e os alimentos sejam contaminados por fezes e a destinação correta dos dejetos e a proteção também dos reservatórios de água ajuda a interromper o ciclo do parasita, né? E também a consciência da população, a educação do saneamento, né, da higiene básica, ajuda também a não proliferar e prosseguir o ciclo dessa doença.